e nós vamos conversar com o advogado, doutor em ciência política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Bom dia, Folena. Bom dia, Glauco. Bom dia, senhores ouvintes. Folena, ontem, há 4 dias do primeiro turno das eleições, um relatório apresentado pelo PL, que é o partido de Jair Bolsonaro, questionou a segurança das urnas eletrônicas mais uma vez. E por conta disso, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, elevou o tom, chamando o documento de fraudulento, abrindo investigação e citando que parlamentares já foram caçados por divulgar informações falsas sobre o pleito, deixando aí, portanto, uma ameaça no ar. Como é que você vê essa atitude desse partido, do presidente Jair Bolsonaro, e também a reação do TSE em relação a esse documento, que é fraudulento mesmo, Folena? Sim. Glauco, olha, eu dividiria em duas partes. Primeiro, uma parte política e depois uma parte jurídica. Com relação à parte política, eu diria o seguinte: é a revelação, quer dizer, a constatação, né, da provável derrota de Jair Bolsonaro, que é o candidato do PL. Né? Isso tudo é uma forma de quem vai perder, né, diante das pesquisas, diante do que nós estamos verificando nas ruas, né, diante de todo o quadro eleitoral. Muito provavelmente o candidato Luiz Inácio Lula da Silva tem grandes possibilidades de vencer no primeiro turno. E o PL, com as suas pesquisas internas, né, já deve ter algum resultado nesse sentido. Então, é uma forma de reação por parte do partido, né, de membros do partido, vamos colocar assim, né, para tentar criar exatamente o clima que o seu candidato vem defendendo desde o início, que é o clima da arruaça, que é o clima do desrespeito à justiça eleitoral e, principalmente, à democracia e à vontade popular. Então, por um aspecto, por um lado, essa é a consequência dessa divulgação, dessa fake news. Por outro lado, sob o aspecto jurídico, Glauco, o que eu posso dizer é que o TSE está agora, como o próprio tribunal afirmou, está diante de uma fake news, diante de candidatos que já foram caçados pelo próprio tribunal por divulgarem notícias falsas. Estamos diante de uma documentação, uma forte documentação para caracterizar crime contra o Estado Democrático de Direito, particularmente a perturbar a eleição. Isso é crime previsto na nova lei do Estado Democrático de Direito, com pena de 3 a 6 anos de reclusão, Glauco. Então, eu entendo que tanto o Tribunal Superior Eleitoral, como a Justiça, o Poder Judiciário como um todo, né, o Ministério Público, é a hora de atuar, e atuar fortemente, porque já passou da medida. O candidato que busca a sucessão, ocupante da cadeira da presidência da República, todos os dias pratica delito contra a Constituição e contra o Estado Democrático de Direito. Então, as instituições têm que agir fortemente. Não pode ser tolerante com esse tipo de comportamento. Então, se o Tribunal Superior Eleitoral já sabe quem divulgou, saiu nos jornais o nome do deputado federal que espalhou essa notícia, tem que imediatamente processá-lo e as medidas adequadas serem tomadas. Inclusive, se for o caso de uma prisão preventiva, que assim faça o Ministério Público, requeira para afastar essas pessoas desse momento. Agora, não está em momento de prender ninguém por causa da lei eleitoral, na verdade. Tá? O momento agora não se permite prisão, mas é a hora da justiça atuar. E se for o caso, depois, passado o período eleitoral, essas pessoas responderem seriamente, Glauco, em razão disso. E eu vejo que o comportamento do Tribunal Superior Eleitoral, né, imediatamente se posicionar pela divulgação de que se trata de uma notícia falsa, foi muito importante, que vai tentando se posicionar e tentar controlar, né, toda essa balbúrdia que está sendo patrocinada. Glauco, olha, nós já estamos diante, podemos afirmar isso com tranquilidade. Na verdade, não era nem para ser tranquilo, mas
A tranquilidade é no sentido do que nós já estamos visualizando. É que vão promover balbúrdias diante do quadro eleitoral que se apresenta, porque é totalmente contrário, esse quadro eleitoral, ao candidato que busca a reeleição. E era justamente isso que eu ia perguntar para você, Folena, porque esse documento, aliado à tal da apuração paralela dos militares, que a gente lembra, ressalta aqui inclusive que não é apuração nenhuma, é uma amostragem com base em boletins de urna, e além dos questionamentos reiterados em relação ao TSE feitos por Jair Bolsonaro, mostram mesmo que a ideia é conturbar o ambiente, quer dizer, mais ou menos como fez Donald Trump nos Estados Unidos, em caso de derrota, de uma derrota que as pesquisas apontam já é iminente, Folena. Pô, Glauco, é exatamente isso, quer dizer, é uma tragédia anunciada com muita antecedência. Muita antecedência. O Bolsonaro está dizendo que ele vai fazer isso. Ele sabe, Glauco, os dados que se revelam pelas pesquisas, né, pelo caminhar, né, de tudo que está sendo apresentado, pela construção, né, de uma candidatura, no caso particular, né, do candidato do Partido dos Trabalhadores, que conseguiu trazer para o seu campo, né, todos que defendem a democracia, que defendem as instituições, defendem, né, têm defendido a eleição justa e limpa. O Bolsonaro ele se perdeu diante disso. Se perdeu. E a campanha ficou totalmente polarizada entre um candidato que defende a democracia e o candidato que é contra a democracia, que é exatamente o Bolsonaro. E nisso, esse foi o marco fundamental dessa campanha, independentemente das outras aventuras, os outros equívocos praticados pelo candidato à reeleição. Então, Glauco, eu verifico, né, que, de fato, esse caminho de arruaça é o que restou a eles. Né? São minoria, não são maioria. Né? As pesquisas revelam algo em torno de 30%, 31%, 32%, mas, na verdade, não constitui a maioria dos eleitores do Brasil. Então, a vontade do povo brasileiro, segundo todas as pesquisas, são contrárias ao ocupante da presidência da República. Então, só resta a ele atuar como uma pessoa aventureira, truculenta, desrespeitosa com as instituições e com a democracia, Glauco, algo que ele nunca defendeu. Ele sempre defendeu a ditadura, o que tem de pior. Com relação aos militares, Glauco, voltamos a reafirmar em diversas oportunidades aqui com você, nós já podemos falar sobre isso. Não é papel da instituição Forças Armadas atuar em campanha eleitoral, fazer apuração paralela. Isso é completamente um desvio da finalidade das Forças Armadas. Os militares não podem se permitir a isso, Glauco. Não podem. O ministro da Defesa, que é um militar hoje da reserva, foi comandante do Exército, ele é partidário, ele faz parte do governo, mas ele não deveria estar alimentando as Forças Armadas, que é uma instituição do Estado brasileiro e não do governo de Bolsonaro, para atuar de uma forma contrária à Constituição. A Constituição brasileira jamais, em nenhum momento, autorizou militar participar do processo eleitoral. Isso não é papel de militar. A eleição, o processamento da eleição, o julgamento do resultado da eleição, cabe exclusivamente, segundo a Constituição brasileira, exclusivamente à Justiça Eleitoral. Então isso tem que ficar claro. Os militares, mais uma vez, se entrarem nisso, vão embarcar na aventura de Jair Bolsonaro, que utilizou o seu governo para o tempo inteiro denigrir o papel das Forças Armadas. Por que digo denigrir? Porque ele utilizou as Forças Armadas para o que tem de pior. Porque ele representa exatamente uma violência à democracia, uma violência ao Estado brasileiro. Então, eu acredito, Glauco, que os militares, conscientes do seu papel de instituição de Estado, devem ter essa tranquilidade de não embarcar nesta aventura. Porque Bolsonaro os conduz para o pior. Para o pior.
as instituições militares já têm um passado questionável no Brasil. Estamos, assim esperamos, dentro de uma ordem democrática desde 1988. E vamos acreditar fortemente que os militares exerçam exclusivamente o seu papel, que não é papel de fiscalizar, fazer apuração paralela, não tem nada a ver com a eleição, Glauco. Agora, Folena, como você fala da questão da participação das Forças Armadas, a gente sabe, né, pelas informações, que parte delas não estaria de acordo com uma eventual aventura, como você classifica, né, do presidente Jair Bolsonaro. Parte da elite econômica também já se afastou do presidente da República. E ontem nós tivemos no Senado dos Estados Unidos a aprovação por unanimidade de uma resolução apresentada pelo senador Bernie Sanders e outros 5 senadores democratas para defender justamente o Estado Democrático de Direito no Brasil. Um trecho dessa resolução, Folena, diz o seguinte: o governo Biden deve deixar claro que os Estados Unidos não apoiam nenhum governo que chegue ao poder ao Brasil por meios não democráticos e assegurar que a assistência militar é condicional à democracia e transição pacífica de poder. Então, no caso de qualquer tipo de tentativa de ruptura institucional mais grave por parte de Jair Bolsonaro, ele está hoje muito mais isolado do que nunca, Folena. Ô, Glauco, totalmente, quer dizer, não há vontade por parte da população brasileira, vamos colocar assim, vou ficar no âmbito brasileiro, né, independentemente dessa manifestação aí do governo americano, né, mas, no caso, o povo brasileiro, Glauco, não tolera mais ditadura. Isso não faz parte, né, do universo da maioria do povo brasileiro. Todas as pesquisas de opinião formuladas durante esses últimos anos no Brasil, né, sob a ameaça de Bolsonaro, o povo brasileiro sempre se colocou contra qualquer forma de intervenção militar. Quem pede intervenção militar é uma minoria, Glauco. Sempre foi uma minoria. Obviamente, uma minoria barulhenta. E uma minoria que caminha muito próximo de um pensamento nazi-fascista. Nazi-fascista. Tem que ser dito isso. Então, essas pessoas, a maioria, não vou dizer que são todos, muitos que se vestem de verde e amarelo, muitos que pedem intervenção militar, muitos que pregam contra os direitos humanos e contra os direitos sociais, são pessoas, Glauco, infelizmente, que caminham por um pensamento condenado pela sociedade brasileira e universal, que é o fascismo. Então, isso o Bolsonaro representa. Por isso ele está isolado, Glauco. Não é a vontade do povo brasileiro, né, das instituições brasileiras. Não há clima no país para um golpe de Estado, não há clima para uma intervenção militar. Não há, Glauco. Eles fazem isso, ficam ameaçando. E essas ameaças, Glauco, é nesse ponto que eu volto a insistir, né? Nós temos a lei do Estado Democrático de Direito. Uma lei que foi aprovada pelo Parlamento brasileiro, sancionada, está em vigor, que é exatamente isso. Não se pode atentar contra o Estado Democrático de Direito. É crime. Então, as pessoas que estão defendendo a ruptura do Estado Democrático de Direito, sejam parlamentares, sejam candidatos a governos estaduais, governo federal, como nós estamos vendo na figura do ocupante da cadeira da presidência da República, militantes, essas pessoas têm que ser, Glauco, infelizmente, vão ter que ser enquadradas na lei do Estado Democrático de Direito. Porque a maioria do povo brasileiro não está consentindo com uma ruptura institucional. Quem defende ruptura institucional pratica crime. Glauco. Folena, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso Jornal Brasil Atual. Até a próxima. Até a próxima, Glauco. Uma boa semana para todos aí. Boa semana. Conversamos aqui com o advogado, doutor em ciência política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.